Tudo italiane. Tutti buona gente. Boa noite para quem está chegando agora. Vamos aguardar o povo chegar, que hoje nós temos uma live com convidados. Deixa eu ver se a minha convidada tá por aí. Já vamos conectar aqui. Boa noite, Eli, tudo bem? Tô aqui me conectando, vamos aguardar. Vamos ver se a gente conecta aqui, gente. Vamos esperar a nossa convidada. Já vamos começar, tá? Quando a linha fica frouxa, eu sei que chegou no fundo. Então é só puxar alguns centímetros, porque os peixes não nadam no fundo do lago. Sabem que hoje a nossa live é uma live com convidados, né? Temos outra amanhã, que é com ele, que já tá aqui para interagir com nós nessa live. E amanhã a gente vai ter uma outra live com convidados. Eu tentando acessar o WhatsApp aqui no Note para ver se tá tudo ok com a Andresa. Pessoal, tá? Para quem já tá aqui com nós, que vai a nossa live hoje? A gente vai conversar sobre a jornada do terapeuta, então os desafios que tem até alinhar todos os pilares e conseguir realmente interagir com os pacientes, os clientes de uma maneira bem produtiva. A gente vai falar também, boa noite, Kelly, tudo bem? A gente vai falar também de quanto essa jornada para alinhar todos os pilares, ela traz alguns desafios e como é que é possível superar esses desafios, realmente se alinhar e então começar a desenvolver o seu trabalho, então, dentro dessa área que escolheu de uma forma, assim, bem significativa, não só para a sua vida. Obrigada, Kelly, boa noite. Somos lindonas, né? Não só para a sua vida, mas também para a vida de todos aqueles que nos procuram. Então, ser terapeuta está muito além de uma profissão convencional. Porque quando a gente está falando de terapias, nós estamos falando de uma conexão com almas. Então, o terapeuta tem toda uma questão mística, holística, integrativa, aquela conexão com o ser de cada um que chega a ele. Então, o desenvolvimento do terapeuta, ele tem uma base que está dentro daquilo tudo que ele tem que alinhar dentro dele. Porque o verdadeiro terapeuta, o terapeuta que tem condições de ser um canal para que a espiritualidade, para que a fonte, para que a presença divina, eu sou a mônada, atue ali através dele,
ele tem que estar com os pilares dele já alinhados. Então ele tem que passar por um período de curas, de transformação, porque ele tem que experienciar nele tudo para que ele possa entender tudo aquilo que o outro está trazendo. Então hoje eu convidei a Andresa para o nosso bate-papo. Nós vamos ter outro na semana que vem com outros convidados, com o objetivo mesmo da gente trazer a consciência do terapeuta a respeito dos desafios que ele passa, essa consciência de que é possível realmente superar os desafios, se integrar com tudo aquilo que ele buscou fazer, conectar com a energia de uma forma expansiva, expandir a sua consciência, se libertar das crenças, dos dogmas, dos medos, de tudo aquilo que muitas vezes nos impede de fluir dentro daquilo que escolhemos. É claro que aqui estou levando tudo isso para o terapeuta, mas isso acontece na vida de todos nós, tá? Todos nós passamos por períodos onde a gente tem que aprender a olhar para dentro, entender os nossos desafios, ressignificá-los, nos desfazermos muitas vezes de crenças que a gente traz de toda a nossa criação, e isso eu sempre falo muito para vocês a respeito do nosso paradigma de vida, né, que é da forma como fomos moldados ao longo da nossa jornada. Esse paradigma que ele vem das nossas crenças familiares, do modelo da nossa família, muitas vezes já começa lá dentro da barriga da mãe, e aí vai juntando, somatizando as questões ancestrais que a gente traz no nosso DNA, e tudo isso vai nos moldando. E em determinado período da nossa vida, muito daquilo que nós nos moldamos ou que fomos sendo moldados deixa de fazer significado, deixa de ter importância e nos afronta, porque aquilo que muitas vezes foi bom e foi significativo para aquele molde, para nós não faz sentido. Então, a partir do momento que a gente começa a afrontar tudo isso, e isso acontece muito com os terapeutas, e é por isso que eu estou puxando esse assunto, porque todo terapeuta, ele vem... Boa noite, Anderson. Todo terapeuta, ele vem para afrontar também muitos desses sistemas, porque o terapeuta, ele é um canal. E como canal, ele tem que se desfazer daquilo tudo que ele foi moldado, para que ele possa, então, entender o processo das outras pessoas e, dessa forma, poder ajudar de uma forma alinhada. E essa forma alinhada é essa forma mais coerente que nós chamamos, onde a gente consegue se colocar ou se moldar, então, dentro de um ponto neutro, que é o grande segredo do terapeuta, nos atendimentos, é estar no ponto neutro, onde o nosso processo não interfere mais com aquilo que as pessoas nos trazem. E é dentro disso que nós vamos conversar hoje, a hora que a Andressa chegar aí, que ela vai contar aí, ela tem uma história bem legal, e eu escolhi para as nossas lives com convidados, alunos e mentorados meus, que já passaram por muitos processos comigo, e dentro desses processos, eles foram se moldando. Então, a experiência deles é muito válida para muitos de vocês que estão aqui comigo, para terem aprendizados e terem um entendimento que é muito possível e é muito real que a gente consiga manifestar realmente uma energia alinhada. Andresa, boa noite, já tá por aí, pede para entrar, tá? Que daí eu te autorizo aqui. Uma energia alinhada e a gente possa, então, ajudar as pessoas a construírem isso. Vou te dar o ok aí, Andresa, ver se entra. Vocês estão ouvindo barulhinho aí, tá chamando, parece aqueles negócios de internet de antigamente. Boa noite, tudo bem por aí? Obrigada. Tudo bem? Certo? Bom, É sempre um prazer participar das suas lives.
Para mim é uma grande honra. A gratidão por vir participar. Boa noite, Atos. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho da Andressa para vocês aí, vou apresentá-la para nós. Tá me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo bem? Ana, estou com um probleminha aqui, eu vou ter que fazer uma correção, só um Então segundo. tá, corrige aí que a gente segue aqui, tá? Vamos ver que ela vai entrar de novo, tá, gente? Vou contar uma coisa para vocês, ó. Olha o que que eu tô comendo aqui, ó. Isso aqui é leite condensado cozido com coco. Então, né, gente, como eu tava falando, até a Andressa pediu para entrar de novo aqui. Vamos ver que eu acho que veio aqui, tá? Vamos lá. Vamos ver se ela entra de novo. Te dei o ok aqui de novo, Andresa. Coisa boa, né? Leite condensado cozidinho com coco, com vinhozinho branco. Maravilhoso. Tá me ouvindo bem agora, amor? Ana, eu não estou te vendo. Tu não tá me vendo? Eu tô te vendo super bem aqui, tá? Mas vamos seguindo, que daqui a pouco vai conectando aí a internet, tá? Já aconteceu isso comigo, às vezes estava fazendo uma live e eu não conseguia ver a pessoa. Aí eu liguei o notebook, daí eu conseguia ver no notebook e não entrava no meu celular, tá? Mas aqui tá tudo ok, tá? Então, Ana. Então tá, pessoal, eu vou apresentar a Andressa para vocês, vou falar um pouquinho dela, depois ela vai nos contar um pouco do processo dela, tá? De toda a trajetória dela. Quando eu conheci a Andresa, ela já era terapeuta, tá? Já trabalhava na área, mas a gente fez muitos processos juntas, né, Andresa? Sim, Ana, foram vários processos profundos, transformadores, e que valeu cada mentoria, cada aprendizado. E cada dorzinha que tu sentiu também, né, Andresa? Sim, Então, Ana, a gente não pode deixar de falar das dores e das curas, né? A gente passa pelas dores para se curar. Porque é então, um processo que a gente precisa se olhar com profundidade, né? Então, isso acaba trazendo várias coisas que estavam ali e doendo, né? Bem profundo mesmo. e a gente vai curando. Sim. Gente, o que acontece no processo do terapeuta? Como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar muito do processo do terapeuta. Por quê? O terapeuta, no início, quando ele se descobre, então, que ele entende, eu tenho o dom, eu quero ser terapeuta, eu quero ajudar as outras pessoas. Eu sempre trago para todos vocês, né, tu sabe disso, né, Andressa? Boa noite, Jussara, Ju. Isso não é um dom, nós não temos um dom, a mediunidade não é um dom, ser terapeuta não é um dom, ser um curador não é um dom. Nós temos habilidades. Essas nossas habilidades, elas precisam ser treinadas. E quando nós começamos a entender que isso é uma habilidade, que a gente vai treinando ela, a gente começa então a mergulhar mais dentro da gente e entender o nosso próprio processo. Então, como eu falei para vocês, né? Convidei a Andressa hoje, porque o processo dela passou por muitas fases e tudo que ela trouxe aqui para vocês é extremamente válido para que vocês entendam o processo de vocês. Então, quando a gente começa, a gente tem toda a questão mental, que era a questão mais forte da Andressa no começo, tu lembra, né, Andressa? Sim, A tua Ana. questão mental. Sim. Então, o mental, ele produzia muitas coisas, e essas coisas, quando ela começou a entender, que muito do que ela estava produzindo no mental dela eram coisas que ela estava absorvendo do externo, não era dela. E ela potencializava tudo aquilo e ela levava para a vida, na parte das terapias, para a vida pessoal, e aquilo gerava um turbilhão. Então a gente começou pela parte do mental. Conta um pouquinho, Andressa, como é que era no começo para as pessoas entenderem o quanto o mental da gente, que a mente da gente é poderosa e o quanto ela Sim. produz. Sim, Ana, foi assim um choque, porque
você começa a produzir, e como nós temos muita força, né, muita energia, aquilo começa a potencializar, e eu não tinha esse entendimento que estava partindo de mim mesmo. Então, quando eu me dei conta, eu levei um choque. Mas, por outro lado, foi bom porque eu comecei, né, o que eu pensei? Se eu posso produzir isso de uma forma negativa, então eu vou fazer isso da outra forma, que é no positivo. Então, o que eu posso criar nessa outra polaridade? Então, onde tudo começou a fazer sentido e eu mergulhar cada vez mais nessa busca de melhorar a minha vibração, de fazer as limpezas, de fazer a grande mudança mesmo que precisava, que era necessário para mim sair daquele, vamos dizer, labirinto, porque você fica ali o tempo inteiro no mesmo lugar e não entende. E aí com isso tudo, como é que a gente começou a trabalhar? Então a gente começou a desenvolver essa consciência, desse entendimento, então com a reprogramação, a Andressa foi tendo consciência que ela poderia, então, comandar a mente dela. Então, ela foi aprendendo a comandar a mente dela. É claro, gente, que dentro de tudo isso, e a gente se colocando aqui bem no papel do terapeuta, né? A gente é um canal, a gente é uma antena. Então, a gente capta o dia inteiro. E como terapeutas, a gente capta absurdamente muito mais do que qualquer pessoa que não está nessa área. Então, a gente se torna um emaranhado, muitas vezes, de frequências, de formas de pensamento, de miasmas que não nos pertencem. E até a gente entender tudo isso, para a gente conseguir dominar a nossa mente, a gente tem que passar por um processo que eu chamo, né, Andressa, de desintoxicação. A gente Um verdadeiro detox. É um verdadeiro detox. A gente começa a desintoxicar o sistema todo, a gente começa a limpar, e aí a pessoa mesmo começa a passar por um processo que ela começa a ver as coisas de outra forma, com mais clareza, porque a gente muda essa parte vibratória. E aí começa a ver tudo com mais clareza, e aí começa a andar um pouco, né, Andressa? Tu sobe um degrauzinho, né? Sim, vamos dizer, são passos, né? Porque precisa do entendimento, da limpeza. Aí depois que nem a Andressa passou por esse processo, aí ela passou por esse processo mental, aí ela se organizou, continuou fazendo o trabalho dela, que ela sempre fez, a parte de atendimento terapêutico, Sim. e aí ela começou a buscar outras ferramentas para ir agregando no trabalho dela, né? E nessa busca das ferramentas, ela começou, num segundo momento, com o método ascensional. Então, ela é operadora do método, ela fez o nível 1 e o 2, ela começou a trabalhar com o método nela primeiro. Então, a primeira fase do método é se trabalhar. E aí a gente entrou numa outra fase, né, Andressa? Porque daí a gente começou a acessar as questões emocionais. Então, aí a gente entrou nessa fase de organizar a questão emocional, que é uma questão que agora ela vai conversar com vocês também, né, Andressa? Eu contar um pouquinho. Que foram experiências também bem desafiadoras e com um entendimento muito grande, de um amadurecimento muito grande, e também da condição que ela desenvolveu de coordenar tudo isso e alinhar a mente com o coração, alinhar a mente com o emocional. Sim, quando eu comecei, né, nós começamos com a parte do mental e depois foi a questão do emocional. Então, eu percebi que precisava estar alinhado o mental com o emocional. Então, é um alinhamento que precisa ser trabalhado, né? Precisa dessa busca para poder ir chegando onde a gente precisa, porque também depois teve a parte física, né, Ana? Teve a parte física também. Andressa, conta para nós assim um pouquinho das suas questões emocionais. Eu já vou puxar um pouquinho mais para as pessoas entenderem o quanto que é profundo. É que muitas questões que a gente tem, elas estão conectadas com a nossa ancestralidade. E
torna Isso. uma carga muito mais pesada para a gente lidar, tá? Porque parece que a gente é um campo aberto, que a gente atrai questões que estão sempre relacionadas com a ancestralidade, e é assim que funciona, né? Sim, e essa parte minha da ancestralidade, né, como de muitas pessoas, né, ela era bem puxada. E, e eu também não entendia por que que eu não conseguia sair de certas situações, e isso estava ali ligado na minha ancestralidade. E foi também que o método me ajudou muito nisso, porque eu comecei a trabalhar com essa parte da ancestral e as coisas começou a abrir cada vez mais. Isso, e tu percebeu, Andressa, que nesse período todo, porque eu e a Andressa a gente conversa bastante, tá, pessoal? Assim, a gente tem uma história aí já de, eu acho que uns 4 anos, né, Andressa, que a gente está trabalhando juntas, Sim, né? E sim, durante esse período a gente vai criando uma conexão, né? Porque não só com todos os clientes, os pacientes, os mentorados ou alunos do método que a gente cria essa conexão. Mas algumas pessoas, elas nos trazem histórias que muitas vezes têm a ver com a nossa própria história, né? E em algumas conversas que a gente teve, eu e a Andresa, a gente começou a perceber que muito de coisas da minha história, com a minha família, com a minha ancestralidade, eram muito semelhantes com a história dela, com a família dela, com a ancestralidade dela. E aí a gente começou a entender que nesses trabalhos que a gente desenvolve juntas aí das mentorias, a gente conseguia potencializar toda a nossa energia para fazer essas liberações e essas curas. Então, o que eu quero falar para vocês nisso? Que o universo é extremamente alinhado e no momento que a gente está pronto para fazer um processo, para fazer um desenvolvimento, para passar por uma cura, tudo vai se sintonizando. E que o terapeuta também é isso. Então, a todo momento que eu estou sendo canal para promover ou então encaminhar alguém para uma liberação, eu também estou passando por uma liberação. E isso é a mágica que a gente tem dentro daquilo que a gente faz nas nossas escolhas de como terapeuta. A ancestralidade, tanto para a Andressa, quanto para mim, quanto para muitas pessoas, que nem ela falou agora, tanto antigamente quanto nos dias atuais, tem um peso muito forte na nossa vida. E porque, como eu falei para vocês, a gente é moldado dentro de um sistema desde a gestação, a gente absorve no nosso sistema celular memórias dos nossos ancestrais e a gente ainda passa por processos aqui até a gente ser adulto. Então, dentro do sistema de crenças da nossa família, dentro do entendimento que eles tinham, e isso tudo gera para nós, dentro dessa potencialidade que a gente tem, que é a mediunidade, esse canal que a gente desafios muito grandes. E, como a gente falou antes, em toda cura tem dores muito profundas que precisam ser curadas. E essas dores é o que vai nos trazendo a bagagem e a experiência para que a gente possa ajudar o outro depois, que é essas questões que a gente tratou com sentido, né, Andressa? Comigo também, e com muitas pessoas, porque a Andressa mesmo vai contar para vocês que hoje ela tem, quando alguém traz histórias para ela, nos atendimentos, ela já tem a percepção correta de como ela vai atuar naquilo ali. Como é que ela vai ajudar aquela pessoa nisso, né? é isso mesmo, Ana, porque a gente vai entendendo também o porquê de ter passado por tantas situações, né? Então, quando a gente está passando, a gente não sabe, né, que aquilo lá tem um propósito, né, que a gente vai poder ajudar outras pessoas com tudo aquilo que a gente vivenciou, né? Hoje mesmo, nos meus atendimentos, o cliente já começa a me falar, começa a contar, eu já sei o que está acontecendo, onde eu vou trabalhar, o que precisa ser trabalhado nele, porque eu já passei, eu senti aquilo. E é
É bem isso que tu falou agora, é essa nossa experiência, o fato da gente experienciar em nós tudo, é o que traz para nós essa percepção. A gente fica muito claro para nós quando alguém expõe uma situação, onde é que está o ponto. Então é como se a gente soubesse encurtar o caminho da pessoa, né? A gente passou Isso, por muitas coisas, mas a gente hoje, a gente tem condições de olhar uma situação e a gente sabe exatamente o processo, o procedimento, a ferramenta, o que a gente vai usar ali, que vai encurtar o processo da pessoa para que ela não tenha uma experiência tão pesada como a gente teve, né? isso Tão, mesmo. tão dolorosa, tão sofrida, tão desafiadora. Então, o nosso processo hoje da terapia hoje holística, sistêmica, as terapias de cura, ele já vai para essa linha. Então, é trazer um pouco mais de leveza para os processos das pessoas. Isso, Ana. É amenizar, né, as dores, encurtar o caminho, facilitar. E dar uma direção onde a gente sempre fala, né, a gente sempre vê que a pessoa tem dois caminhos, né? Se tu for por aqui, tu vai passar assim, assim, assim. A gente sabe o que vai acontecer, né? E se tu for por aqui, pelo outro lado, tu vai ter um processo mais leve e tal. Mas isso tudo são percepções nossas, através da nossa experiência, do nosso entendimento, daquilo que a gente viveu, que a gente leva para as pessoas, né? E eu, Sim, assim, no papel que eu faço hoje, que é de treinar vocês, é porque eu já tive as experiências mais intensas e mais dolorosas para poder olhar para vocês hoje e dizer, ó, o teu caminho vai ser por aqui. Se for por aqui, vai ser mais doloroso. E aí vocês vão se dosando para levar isso para as pessoas também. isso mesmo, Ana. É, quando a gente começa, né, igual, sempre a gente acha que a parte espiritual, ela é a que mais, vamos dizer, vamos falar sobre as obsessões, essas coisas, né? Que são as mais graves. E depois você vai percebendo que não são. Tem várias outras coisas ali por trás de tudo. Verdade. Andresa, como é que, dentro daquilo que tu faz hoje, tá? Como terapeuta, é que tu já tem hoje várias ferramentas que tu usa, além do método ascensional. Tu já tem uma experiência também, tu tem uma conexão muito, muito boa com a, com a questão da percepção do mundo espiritual, do mundo astral, porque tu é oraculista também, né? Tu trabalha com o tarô, com o baralho e com algumas outras ferramentas. Como é que tu vê essa conexão com essa espiritualidade? Como é que tu entende dentro do processo que tu desenvolveu, né? Porque a gente fez toda a mentoria de desenvolvimento também, essa conexão com esse mundo que é tão desafiador para tantas pessoas ainda dentro da nossa área, que é a conexão com as entidades que a gente chama de holoterra. São os nossos guias, os mentores, e daí entra a parte de Exu, de Pombagira, de Caboclo, de Preto Velho, a frequência dos orixás, que a gente já falou que é uma frequência de Deus, e então a gente tenta explicar de outras formas. Como é que tu entende tudo isso hoje, dentro daquilo que tu não conhecia, que tu foi se desvencilhando, foi abrindo tua mente para entender qual era a energia que eles realmente tinham e como é que eles conseguem te auxiliar no desenvolvimento do teu trabalho hoje junto dos teus pacientes, dos teus clientes. Tá me ouvindo? Sim, agora eu estou, Ana. Ana, essa questão da mediunidade, né, começa muito cedo, né, na vida das pessoas, né? Então a minha também eu comecei ali bem cedo, eu tinha essa percepção que existia algo, vamos dizer, a mais e que eu não entendia, eu não conseguia entender. E muitas vezes
eu escutava, eu ouvia, eu sentia, e como eu já te falei, eu achava que aquilo lá era alguma coisa errada que acontecia comigo. Então, eu passei a ter aquela crença desde muito cedo que eu estava fazendo alguma coisa errada e eu ia ter aquilo ali era para mim pagar, né? Então, já começou Era uma um crença. castigo ainda, né? Ainda era um castigo, então. Isso, como fosse um castigo. E eu vivi isso durante muito tempo, que a mediunidade era um castigo, né? E isso foi desalinhando, né? Cada vez mais o mental. E entrei num estado, assim, extremo, Tá. né? Depois eu fiz um desenvolvimento na parte religiosa. E mesmo assim, eu ainda não tinha alinhado, né? Eu vou abrir um parênteses aqui que eu acho que é bem importante isso, Andressa, porque nós duas já falamos a respeito disso. É para que as pessoas entendam essa parte, assim, ó. Quando a gente entra para a parte da religião, então, o desenvolvimento dentro da parte da religião africana, então, que é a Umbanda, Batuque, Candomblé, existe ainda uma parte ali que é muito pobre, que é trazer o entendimento e conhecimento para as pessoas do que são as entidades, do que é o orixá, de onde é o campo de atuação deles. Então, tu entra para uma casa e aí tu entra para a incorporação, né, Andressa? E as pessoas não te explicam Sim, dentro disso, e não é um julgamento isso, tá? É porque são percepções que a gente vai tendo ao longo da jornada, sim, que vai nos trazendo o entendimento do quanto é importante a gente buscar o conhecimento e entender o que está acontecendo ali. Então a pessoa entra, daí a pessoa entra lá para incorporar, mas ela não sabe nem o que ela está incorporando. Ela não sabe qual é a egrégora que tem ali, ninguém explica nada, tá? Que foi o processo que a Andressa passou. E nisso tudo, a pessoa vai ficando dentro daquele emaranhado, sem sim. entender o que está acontecendo, e ela vai trazendo tudo isso depois, sem entender também, né? Conta um pouquinho para as pessoas entenderem que depois eu vou explicar para eles o porquê que isso acontece e o quanto é importante depois a gente trazer esse entendimento para a nossa vida. Sim, Acho que tu não está me ouvindo bem aí, né? não, Ana. Eita, um delay aí, né? Que eu falo, termino aqui. Tá me ouvindo agora? Sim. Tá. Ana, é que na verdade, e é como você falou, não é um julgamento. Eu estou contando a minha experiência, né? Que quando a gente entra para algum lugar para desenvolver, na verdade o que é mais importante ali é a gente ajudar os outros, né? Você precisa fazer a caridade, você precisa ajudar os outros. E é o contrário, né? Você precisa se ajudar primeiro. E a gente entra, a coisa mais importante é incorporar, é saber o nome do seu guia. Então, isso vai criando, você vai desalinhando totalmente. Por quê? Por que acontece isso? Que depois a Andressa, a gente foi trabalhando tudo isso nela, nas mentorias de desenvolvimento, e vai criando crenças também com relação a isso. Vai criando um distanciamento com a sua própria egrégora, porque se coloca eles num posicionamento que não existe. Eles são nossos coadjuvantes no trabalho que a gente desenvolve. Então, eles não têm o domínio sobre nós e nós não temos o domínio sobre eles. É uma parceria onde a gente trabalha em conjunto por um bem maior. Mas para que isso Sim, aconteça, a gente vai quebrando as crenças, né? Porque a pessoa, no começo, que foi coisas que a Andressa trouxe, que a gente conversou muito sobre isso para ir alinhando, né? Crenças do tipo, que gera até medo, né, Andressa? Medo sim, Ana, sim, daquele ser que está contigo, porque vai que aquele ser faz algo que é algo que eu não tenho controle, porque tudo isso vem da falta de informação, a falta de conhecimento que existe dentro da religião, né?
que não passa para as pessoas. É claro que hoje a gente vive um período que nós já conversamos, que tem muitas pessoas com mais esclarecimento, que buscam estudo, que buscam explicar de outra forma, que buscam entender dos centros de força, dos chakras, do que realmente é aquela entidade, o arquétipo que ela está usando, por que ela vibra assim, por que ela emana assim, por que ela precisa de elementos, tudo isso a gente vai aprendendo, né? Mas, como a Andressa passou por essa experiência, tem muitas pessoas que passam por isso, e a pessoa fica muitas vezes presa, que é bem isso que a gente falou, né, Andressa? Presa dentro de uma egrégora, de um sistema, por 30, 40 anos, e não se desenvolve lá, e a própria entidade que está com a pessoa também não desenvolve. E se o seu mental não desenvolve, a entidade também não está desenvolvendo, né? Sim, e a gente fica numa espera, né, Ana, deles fazerem alguma coisa para a gente, deles ficar sempre fazendo alguma coisa. Porque isso é criado, né? Eles trazem esse entendimento. Aí eu tenho que esperar, então, que eu dou risada dessas coisas, né? E a Andressa aprendeu a rir comigo, né? Aí eu saio de casa e ficou bom, ele sabe o que ele tem que fazer, ele que faz o que tem que fazer, né? É tipo assim, e não é desse jeito que funciona, gente. Tudo acontece através do meu comando. Nós temos o comando da nossa vida, nós temos o comando para acessar e direcionar todo esse conjunto que está com nós. E a partir do momento que a gente expande a nossa consciência, a gente começa a entender isso, daí sim a gente começa a comandar tudo. A gente comanda as egrégoras que estão conosco, o trabalho que a gente está realizando, a gente comanda eles para nos auxiliar no nosso dia a dia. Nisso nós vamos nos desenvolvendo, eles vão desenvolvendo também, porque eles precisam de comando para exercer a função deles junto de nós. Só que isso tudo a gente leva muito tempo para quebrar, né? A gente vai aos pouquinhos, a gente vai quebrando tudo isso, trazendo uma nova mentalidade para o canal, né, que é o médium, o terapeuta, para que ele possa exercer melhor a função dele. Isso. E no começo, eu lembro, tu lembra que tu tinha medo, né, Andresa, das coisas que a gente falava, dessas coisas, depois ele passou e a gente fez quanto tempo de desenvolvimento? Um ano inteiro, né? Um ano inteiro, Ana. Um ano O ano inteiro. passado, de grupo de E desenvolvimento. foi como assim, eu costumo falar, cada coisa foi para o seu lugar. Porque antes não, eu sentia que não estava no seu lugar. Então, olha o quanto que tu sempre foi canal, porque tu sentia, mas tu não conseguia saber como tu fazia, como fazer para funcionar, né? E como é Sim. que tu faz hoje? Conta para nós aí como é que tu faz todo o teu movimento. Na parte. Nessa parte de lidar com a tua egrégora, com os teus guardiões, com os teus guias, com as ferramentas que tu tem. Como é que Ana, é de uma forma assim, bem leve. É com leveza hoje que eu lido, né, com a minha egrégora. e como é que faz, Andressa, por exemplo, assim, ó, eu sei que eu tenho guias, mentores, protetores, guardiões comigo, né? Hoje tu os conhece, né? Tu sabe quem eles são, né? E como é que é essa conversa que tu tem com eles hoje? Como é que a gente conversa com eles? Essa conversa, ela acontece de uma forma natural, ela ainda acontece com aquele distanciamento que tinha, como se eles estivessem aqui, eu aqui. Como é Não, que isso Ana, acontece? eu não sinto o distanciamento e nem é uma coisa que precisa forçar. Eu preciso estar alinhada, Tá. né? Então não é uma coisa que precisa forçar. Antes precisava de, vamos dizer, várias coisas, né? Várias ferramentas. Né? Hoje Usar não os precisa elementos para mais. acessar eles. E hoje tu faz ao natural, porque é isso. Natural. É uma conexão muito gostosa. É uma delícia essa conexão. Porque é como que é o que eu sempre tento trazer, né? Que eu trouxe para ti, eu trago para as pessoas, né? Independente disso que nós estamos fazendo aqui hoje, falando de
de terapias, de mentoria, essa conexão, ela é leve, porque não existe esse distanciamento que as pessoas criam, essa barreira. Essa comunicação com eles é uma comunicação natural. A única diferença é que nós estamos numa matéria mais densa, essa que estamos no mundo aqui, e eles estão aqui, uma matéria um pouquinho mais sutil. E quando a gente tem a gente se alinha, a gente consegue perceber esse campo aqui onde eles estão atuando e a comunicação acontece de uma forma muito, que nem a Andressa falou, muito leve. Não existe uma barreira para essa comunicação. Não. E esse alinhamento todo, ele faz com que todas as informações que a gente recebe no momento que a gente está fazendo os atendimentos, então, ela seja muito mais clara, né? Sim. Eles nos auxiliam nisso. Sim, é bem rápido, né, Ana? Isso tudo. É bem instantâneo, né? Isso. A gente instalou o dedo, tá ali a informação, a gente nem piscou o olho, ela já tá ali, né? Isso. No mental. Isso. Muito bem. A gente estava falando aqui, então, a gente falou do alinhamento mental, falamos do alinhamento emocional, falamos da questão do alinhamento ancestral, que é fundamental também no nosso processo. Dentro do alinhamento esse que nós falamos, tem todo o nosso alinhamento familiar também, né, que é um dos pilares muito importantes na nossa vida, que é um pilar que está conectado, então, emocional, ancestral e familiar. Então, a gente alinha esses três pilares durante o nosso desenvolvimento, né? Para que a gente também tenha as percepções para poder lidar com as pessoas, isso. E depois vem um dos desafios, né, Andresa, que é um dos desafios que eu diria que tem um peso muito grande também para nós, tá? Que é a questão do físico, da matéria. Porque a Andresa passou pelas experiências aí dela, né? E eu tenho alguns relatos também de experiências de outros terapeutas. A gente alinha mente, emoção, família, ancestralidade, e aí o nosso corpo, que está, desde que a gente veio para cá, habituado a um sistema, reage, começa a nos sabotar. Não porque faz de forma proposital, não porque isso é para nos tirar do nosso caminho. Ele começa a nos sabotar porque ele é um sistema que está há muito tempo habituado a um padrão. E a partir do momento que eu mudei meu padrão mental, meu padrão emocional, meu padrão energético, espiritual, o meu padrão físico tem que entrar no mesmo alinhamento para que tudo funcione adequadamente. E aí o corpo reage. E aí a Andresa agora vai contar para vocês como é que o corpo reage, tá? E o físico, ele absorve tudo isso, né, Ana? Absorve tudo que tem disso que a gente tentou mudar, o que não tinha mudado ainda, e aquilo externo. Sim, aquilo ali fica gravado no seu corpo, nas suas células, nos seus órgãos, e você começa a perceber que tem alguma coisa que não está alinhado. E aí tu tenta fazer um movimento e o corpo te barra, né? Sim, ele barra e às vezes você quer fazer algum outro processo, mas você não consegue avançar, porque o seu corpo está preso ainda naquilo. E aí como é que a gente faz, Andresa, para se liberar? Conta para as pessoas que estão um pouquinho no teu processo, né? Para eles entenderem que é desafiador, mas é um processo que a gente vai seguindo também um passo a passo, um roteiro, e a gente vai mudando também tudo isso. Sim, no meu caso, quando chegou no nível físico, é que eu quis fazer um movimento e eu percebia que eu não conseguia, que eu estava alinhado mental, emocional, espiritual, mas eu não conseguia fazer mais um processo. Foi onde que eu percebi que o físico também estava naquele outro, no padrão antigo. Então, aí nós usamos as técnicas, né? Uma delas foi o EFT, né, Ana? Que para desbloquear, para desbloquear o físico. Aí reprogramando o corpo.
E claro que com tudo isso que a gente está falando, tem uma parte que eu acho que é muito importante, que a gente vai falar aqui agora, que é a questão toda da constância e da disciplina. Porque nada disso a gente alcança se a gente não levar constantemente com disciplina. Então, a gente tem que se colocar algumas regras para que a gente possa alcançar, então, esse padrão que a gente busca, que é o padrão desse alinhamento, onde a gente alinha a nossa mente, as nossas emoções, o nosso sistema familiar, o nosso sistema ancestral, daí vamos para o nosso sistema físico, que aí entra a parte da saúde. Então a gente alinha tudo isso, só que isso a gente só consegue quando a gente entra dentro do processo, né? Por isso que eu sempre falo para vocês, a questão toda da gente mergulhar dentro do processo, a gente só consegue isso quando a gente está mergulhado dentro do processo. Que a gente não dá, como é que eu digo, não dá tempo, não dá vazão para se perder. A gente vai até que chega um estágio que dá aquele start, dá um start, pronto, virou a chave, o corpo entendeu também que está no outro processo. E aí ali ele vai ficar. E a partir dali a pessoa vai sempre expandindo cada vez mais. Tu vai só mudando de fase, vai subindo os degrauzinhos. Se torna Sim, mais fácil depois, né? isso. E falando assim, Andressa, agora a gente tem todo esse processo aí que tu te alinhou, né? Tu alinhou todos os pilares, que é isso que a gente trouxe para a nossa live de hoje, para tu realizar o teu trabalho que tu faz hoje. Mas dentro do trabalho que tu faz hoje, a gente falando aqui desse movimento que a gente está fazendo hoje, por exemplo, assim, o terapeuta hoje, a profissão do terapeuta, eu já falei para vocês, que é uma das mais requisitadas mundialmente. É uma profissão em expansão, tem muitas pessoas necessitando, a demanda é muito grande. E os terapeutas, eles se pegam em algumas questões ainda, mesmo se trabalhando tudo e alinhando tudo, que é a questão dessa exposição que a gente está fazendo aqui hoje, que é a questão da rede social, né? E mesmo a gente alinhando o mental, alinhando o emocional, o físico, todas essas questões, quando a gente fala de rede social hoje, para muitos de vocês é desafiador. Porque a pessoa tem que aprender a se trabalhar nisso também, né, Andresa? Sim, com certeza. Mas e aí, como é que acontece depois? O primeiro impacto, que a primeira vez que faz, ela é chocante. Depois começa a ficar mais fluido, né? Sim, a gente vai ganhando confiança na gente mesmo, né, Ana? Através de todos os alinhamentos. A gente vai Tu ficando vai aprendendo confiante. e tu vai aprendendo a se soltar, né? Sabe por que eu tô falando disso? Porque tu sabe disso, né? A gente já falou sobre isso, a gente fala até com as meninas nos grupos. Porque a rede social hoje, para a área, ela é um meio de comunicação, ela é um meio de tu trazer o conhecimento que tu tem, tu falar daquilo que tu faz, tu trazer muitas vezes orientação para as pessoas. Então, quando a gente começa a trabalhar com a rede social, a gente entende que o nosso propósito de vida, de levar aquilo que a gente leva muitas vezes no individual, a gente pode expandir para muito mais pessoas. Então, comunicar-se numa rede social, que é isso que hoje a gente está fazendo aqui, e é um aprendizado para muitos de vocês, é um período que a Andresa foi se moldando para conseguir estar aqui hoje, né? E é por isso que eu gosto de falar, é para que as pessoas entendam, né? Os terapeutas entendam que eles também vão conseguir fazer isso, né? Porque é uma Sim, vitória grande quando a pessoa consegue passar pelo processo, a pessoa começa a ficar mais leve, começa até a brincar, dar risada, vai sim. ficando, E a vai gente ficando leve. sente a necessidade de passar para outras pessoas, né? Todos os nossos desafios.
Isso, o desafio, a experiência. É isso, a gente quer ajudar, a gente quer passar, a gente quer que todo mundo sinta e saiba que é capaz. Né? Que é possível isso, né, Andressa? Sim, é bem possível. Como é que eu faço com vocês, né? O que que eu digo? Eu digo, vai lá e faz. Não julga, não se julga, não se olha. Faz um videozinho. Vai lá e faz. Vai, É isso. vai testando, vai se testando. E é assim que funciona. É Isso. porque é um canal que a gente tem que ele alcança muitas pessoas. E eu sempre falo para vocês, eu digo muitas vezes, aquilo que para a gente é algo natural, que a gente já passou pela fase, já passou pelo desafio, para a gente é natural, e a gente acha que a gente está falando algo assim banal, às vezes, para as pessoas aqui na rede social, mas não. Tem uma pessoa do outro lado, e naquele momento que a gente está trazendo uma informação, está falando de um desafio, está falando de uma dor, está falando de uma cura, aquilo conecta a pessoa naquele momento, e aquilo faz bem para aquela pessoa. E naquele momento a pessoa vira uma chave, e a pessoa entende, uau, se aquela pessoa fez, eu também vou conseguir. Então a gente, na verdade, a gente impulsiona as pessoas para que elas também possam passar pelo processo, né? Sim, e hoje muitas vezes Muitas vezes, o que vem para mim é assim, ó, como que eu ia ficar naquela zona de conforto do jeito que eu estava, e sendo que eu tenho tantas coisas para levar para as pessoas, para ajudar, para elas se transformarem também. Então, é assim, é uma missão. Hoje eu tenho comigo uma missão. isso. E é esse entendimento, né, Andressa, que a gente vai se trabalhando, né? O entendimento qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? O que que eu tenho comigo de bom que eu já aprendi, que eu já experienciei, que eu posso levar para outra pessoa? E todos nós temos, independente da nossa área, né? Que nem eu falei para vocês no começo da live, Exatamente. a gente está falando de terapias aqui, mas independente da área, todos nós, a gente tem uma potencialidade grande, todos nós temos uma habilidade que a gente pode auxiliar uma pessoa, mesmo a gente não sabendo nem quem é a pessoa. A pessoa está lá do outro lado da tela e a pessoa ouve algo que tu falou, ou ela tem uma percepção através daquilo que tu falou que muitas vezes transforma a vida da pessoa. E essa é a mágica daquilo que a gente faz. E é nisso que a gente investe cada vez mais, né, Andresa? O que, que eu gosto de falar aqui para vocês? Por isso que eu gosto dessa conexão que eu tenho com vocês aí, com as minhas alunas, com as mentoradas, que a gente vai criando essa comunidade, porque não são momentos, não são períodos curtos, né? São histórias que a gente vai construindo, que são pessoas que não passam pela minha vida, que a pessoa ficou 6 meses comigo. Não, são histórias que a gente vai trazendo, são anos juntas, que a gente vai entendendo o processo, vai ajudando. A pessoa, muitas vezes, também eu aprendo muito com vocês, então eu tenho hoje esse entendimento que cada uma de vocês, ou cada um de vocês que chega, me traz também grandes aprendizados. E nisso a gente vai caminhando junto. E eu sempre digo que a gente vai fortalecendo a nossa egrégora, né? A gente vai unindo as forças. Sim, Ana, e é muito bom quando a gente encontra pessoas com as mesmas histórias que a gente, né? Isso, porque a Porque gente pensa que até nossas então eu achava que era só comigo, que não, né? Não tinha outra pessoa que tinha passado por que eu passei. é verdade, isso aí que tu falou é verdade. Tu lembra que um dia a gente estava conversando, a gente estava falando isso, né? Tu começou a contar umas histórias lá da tua vida, e aí eu te contei uma da minha, eu digo, nossa, eu digo que parecido isso, né? É muito semelhante Eu tudo. lembro que você falou, né? Nós precisamos de escrever um livro. Vamos escrever um livro, porque são coisas muito semelhantes, e aí depois a gente conversa com outras pessoas que nos trazem histórias semelhantes,
E aí a gente começa a entender todo esse processo. E aí a gente Isso. começa também a não dar tanta força para aquele processo, que a gente descobre que aquilo não foi só na minha vida. Uau, não foi só na minha vida que aconteceu. Teve outra pessoa que teve uma história assim, daí teve uma outra que teve uma história semelhante, daí tu vai indo, tu começa a tirar a força daquilo, e aí a Isso. gente começa a se trabalhar de uma forma mais leve. E sai do papel de vítima também, né? Aí do papel de vítima, porque a gente tem, né? Isso também é do terapeuta, né? Ai, tudo acontece na minha vida, só comigo Só acontece comigo. isso, só na minha vida tem isso, só isso acontece comigo. A gente sai desse papel e a gente começa a ver que tem outras pessoas que passam por processos semelhantes, muitas vezes até mais intensos. Então a gente começa a se moldar. Então, o que que eu quero dizer para vocês assim, que o terapeuta, ele vai se moldando com as histórias dele, tá? E ele vai se estruturando de uma forma que ele cria uma conexão com o interior dele tão grande de se autoconhecer, né, de autoconhecimento, que ele atinge o estado de neutralidade, que é o ponto-chave que a gente falou lá no comecinho da live. E hoje a Andressa já tem esse ponto de neutralidade, né, nos atendimentos dela. Ela consegue hoje se posicionar de uma forma onde o alinhamento dela permite que ela olhe para o processo do outro de uma forma muito racional e profissional e não permita que esse emaranhado aconteça e possa orientar a pessoa, ajudar a pessoa no caminho dela e realmente ser um canal para que a pessoa gere os próprios resultados na vida dela, né? Muito bom. Tá me ouvindo ainda, né? Que eu começo a falar e não para. Tá meio tá falhando, mas tô ouvindo algumas partes. Eu tô te ouvindo bem hoje, mas já teve, eu acho que a última live que a gente fez, aí eu tava com dificuldade de te ouvir também. Andressa, fala um pouquinho para nós, assim, ó, dos pilares, tá? Que vamos falar, aproveitar a nossa live aqui, que tá bem legal, para falar de um pilar que é muito importante na vida do terapeuta, que é o pilar, então, do alcance da prosperidade e do sucesso, né? Como é que a gente trabalha esse pilar? Ana, é sempre partindo daquele pilar, né? Do alinhamento. Tá? Nosso alinhamento, porque muitas vezes a gente busca e não tem sucesso, é só uma busca, não tem Isso, resultado. tá. Isso aí que a Andressa falou é bem importante, gente, porque o que que acontece, né? Muitas vezes, quando a pessoa decide ser terapeuta, ela já está pensando lá na frente. Primeiro, eu quero ter sucesso, eu quero ter prosperidade, eu quero um resultado financeiro, né? Porque, que nem eu falei para vocês, é uma profissão hoje em evidência, é uma profissão requisitada, é uma profissão que tem uma demanda grande. Mas aí surge aquele questionamento que muitos me trazem assim, por que que terapeuta tal tem nível tal de já atingiu tal nível de sucesso, de prosperidade, de alinhamento de liberdade financeira e por que que o outro não consegue? Aí entra aquilo que a Andressa falou agora para vocês, tá? Não existe esse resultado sem o alinhamento. Ninguém atinge o resultado sem se alinhar. Se eu não curar o meu emocional, o meu mental, o meu ancestral, o meu pilar familiar, o meu pilar físico, saúde, eu não vou ter o resultado. Ana, e tem mais uma questão aí que entra as crenças, né? Claro, então todas as crenças, aquela, porque daí pega pesado nisso. Que você vai ter que, você é um trabalho que você investe, que você e muitas vezes isso aconteceu comigo que eu não sabia cobrar, não conseguia cobrar pelo meu trabalho. Não se valorizava, né, Andresa? Que foi um dos trabalhos que a gente fez também, que é dos trabalhos que eu faço com todas as mentoradas. Aqui, e sempre bate de frente. E é muito engraçado isso, gente. Eu vou contar para vocês porque a gente ri depois, né?
Depois que passa o processo, a gente dá risada juntas. Porque a gente faz trabalho de mentoria, eu vou alinhando tudo, e daí chega na parte do valor. Tá, quanto que tu cobra? Pergunta assim, eu cobro tanto. Eu digo, ridículo. A pessoa faz assim pra mim. Como assim? Digo, ridículo, né? Eu digo, tu vai viver com isso aí? O que que tu faz com isso aí? Eu digo, tu tá vendendo preço ou tá vendendo valor? Qual é o valor do teu trabalho? Qual é o valor do teu investimento? Quanto tu investiu para fazer o que tu tá fazendo hoje? Quanto tu tá investindo em mim pela mentoria que tu tá fazendo comigo? A gente já bate de frente nisso, né, Andresa? E aí Sim, porque vai entra a questão da religião também, né, Ana? a Que questão da religião, de achar que ser terapeuta é fazer caridade, entra várias crenças. E aí a gente começa a quebrar, a gente vai derrubando uma por uma. Vai derrubando uma por uma e vai criando crenças poderosas. Vamos lá, vamos criar algo que vai te valorizando, vai trazendo isso para a tua vida. E não existe limite para isso, né? Quando a gente muda a mentalidade. Então, a partir do momento que vocês vão mudando a mentalidade, então, no trabalho que a gente faz contigo, para ti é normal tu falar do valor do teu trabalho. Porque tu está vendendo um valor de mudança na vida da pessoa. sim, você se conecta com a prosperidade, porque até então você acha que você não é merecedor. Sim, tu não merece, tu tá ali, eu tô aqui fazendo uma caridade, como é que eu vou cobrar, né? E aí depois tu começa a entender que tem um valor muito agregado àquilo que tu faz, e qual é esse valor? Eu sempre falo assim, ó, quanto vale para ti o teu bem-estar? Quanto vale para ti uma noite de sono bem dormida, sendo que tu tá, às vezes, há 20 anos sem dormir direito? Sim, a Quanto gente vale para ti agrega muitos valores na vida das pessoas, né? duas. Quanto vale para ti a tua harmonia familiar? Porque tem muitas pessoas que nos trazem situações de desarmonia familiar crônica. Então, é nisso que a gente vai se trabalhando. Então, vocês, como terapeutas, a gente vai mudando essa consciência, quebrando as crenças, para que vocês entendam realmente o valor daquilo que vocês estão agregando na vida das pessoas e se torna isso tão fácil que a gente fala. Boa noite para quem chegou agora. Estamos quase finalizando nossa live aí. Chegou o Thiago ali. Mas eu vou deixar ela gravada, tá? E, então, isso também é desafiador, né, Andresa? E aí, mas Sim, depois que se molda, tu começa a fazer com facilidade, né? isso, Ana. E uma coisa que você fala também, que a gente começa a ver os nossos resultados, os nossos valores, a partir do momento que a gente se torna necessário na vida das pessoas. Então, Isso. eu já cheguei nesse nível, né, de ser necessária. As pessoas já, já, Sim, né, a já gente teve essa consciência da mudança que a gente traz para a vida das pessoas. E aí, o que que acontece, que né, a gente falando assim, bem agora, bem para os terapeutas, assim, como é que as pessoas se conectam? Através daquele valor que a gente passa para a vida delas. E esse valor que a gente gera na vida delas faz com que elas se sintam tão bem com os resultados que elas vão tendo, que elas vão conectando e falando disso para outras pessoas, e isso vai trazendo mais clientes, né, Andressa? Sim, sim, Assim, muita a gente vai forma. criando e aí nisso a gente entra dentro de uma egrégora, que nem a Andressa falou agora, é uma egrégora de prosperidade. Então a pessoa, ela sabe que aquilo está fazendo bem para ela. Então ela sente prazer em investir, que eu sempre digo assim, não é pagar. Não existe isso, né? Ninguém paga. A gente investe no nosso bem-estar. A gente investe na nossa melhora, a gente investe em ter uma harmonia, é um investimento. Então a pessoa começa a ver desse jeito. E Sim, automaticamente a gente vai quebrando tudo aquilo que a Andressa falou, ali, essas crenças que vêm até da religião, de que terapia é caridade. Não, caridade, eu sempre digo, é no centro espírita, na casa com banda, lá é caridade. Lá a gente vai fazer caridade. No nosso trabalho, é nosso trabalho. É um é trabalho, nosso como qualquer outro. trabalho como outro. Como qualquer outro, né? Então tem um valor que é gerado ali e um valor financeiro também. Muito bom. Andresa, então hoje eu vou te dar uma missão agora, eu vou te jogar na fogueira, tá?
Eu gosto de fazer isso com vocês, né? A gente está finalizando aqui o nosso encontro, a nossa live. Amanhã temos mais uma que é a Eli, que está por aí também. Tem uma história bem legal para contar. Hoje, como uma terapeuta que já se conectou com essa frequência da nova era, que já teve todos os seus aprendizados, tá? Claro que a gente vai ter outros ainda, porque o nosso processo é sempre evolutivo, com todos os desafios que tu teve, as tuas experiências. Como tu vê o terapeuta hoje? Como tu vê o que tu desenvolve hoje? A minha visão de outros terapeutas, é isso, A Ana? tua visão como terapeuta da nova era. Como tem que ser o terapeuta da nova era? Como ele tem que se moldar para ser um terapeuta conectado? Ana, além de todas as buscas, né, do alinhamento, é uma busca diária. Tá? E essa busca diária, ela vai gerar que resultados na vida de quem entra nessa faixa vibratória? Ana, ela vai gerar transformações muito positivas, não só para o terapeuta, como para a família, para as pessoas que vivem ali com o terapeuta. Então, assim, ó, vale muito, muito mesmo investir na nossa melhoria como terapeuta. A pessoa que já despertou, né, que sabe que tem essa habilidade, né, igual você já falou muitas vezes, né, vale muito a pena. Tá, muito bem. E como é que tu vê a importância, então, né? A gente sabe da importância do alinhamento, mas como é que tu vê hoje o valor? Qual é o valor que tem o alinhamento de todos os pilares na nossa vida para a gente prosperar? É uma mudança da nossa vibração, mudança de vida, Ana. É uma virada de chave. Tá, uma virada de chave que te coloca no outro nível. Sim, num nível muito mais elevado. Tá. E esse nível elevado, ele te permite o quê? Ele te... Ele permite expansão da consciência, materialização do que você busca, Tá, plenitude, saúde. tudo junto. Muito bem, então, então o resumo da história hoje está já vivendo muito lá de alcançar, né? Mas em busca de se elevar mais, né? Sempre, Ana. A busca diária, né? Coisa boa isso. Gente, olha só. Você sabe que eu falo bastante, né? Uma das coisas assim que eu mais valorizo dentro daquilo que eu faço, então, é essa comunicação que a gente está tendo aqui, tá? Poder, poder trazer para vocês isso que a gente está trazendo aqui. Essa comunicação que ela é autêntica, que a pessoa passou pelas experiências mesmo, que a pessoa tem a percepção dela, que ela teve as mudanças, que ela se vê já num outro nível, que ela se vê numa outra frequência e que ela continua indo além, que ela vai continuar investindo em isso dela, vai continuar investindo na interiorização dela, vai continuar crescer cada vez mais, para que ela possa também levar isso para as outras pessoas, porque o nosso processo é esse, né? A gente falou até agora, então tudo que a gente tem de experiência é para que a gente possa ajudar o outro, que a gente possa levar algo diferente para as pessoas, de uma forma que a pessoa possa encurtar aquele caminho, não passar pelas coisas que a gente passou, então, de uma forma tão intensa, né, e sofrida às vezes, e que a pessoa também possa gerar os seus resultados, né? E Isso, a gente passa a valorizar muito o bem-estar, né, Ana? Porque é uma coisa que muitas vezes a gente nem não fazia parte da vida, né? é verdade. Então, essa parte que você falou, Andres, é bem importante, assim, porque eu tenho também esse entendimento
de todos os processos da gente, o que mais a gente valoriza depois é o bem-estar. Então, se eu estou bem, se eu estou leve, se eu estou alegre, todo o resto em torno de mim funciona. Sim, porque o desalinhamento cria, né, tudo isso aí que é contra o nosso bem-estar, né? Então, eu valorizo muito o meu bem-estar. Você acordar bem, você dormir bem, você passar o dia bem. Isso, É, independente do que aconteça, né? Seja no nosso sistema ou no externo, a gente está bem. E isso eu tenho observado muito, né? A gente até conversa às vezes. A gente percebe o externo. O externo é essa psicosfera, é o coletivo. sim, Então, acontecem muitas coisas a nível espiritual, energético, global, que o coletivo fica muito pesado, muito denso, muito desajustado. Então, a psicosfera pesa. E como a gente é canal, é uma antena, isso tudo vai pesando. Mas quando a gente está bem, a gente está alinhado, a gente sabe que aquilo é externo. A gente sente, mas aquilo não entra no nosso corpo. a gente não entra nessa vibração, né, Ana? Pelo contrário, a gente tenta fazer alguma coisa o mais rápido possível. E a gente não entra na vibração, e isso é uma das maiores provas de que a gente está no alinhamento. Porque daí aquilo, assim, a gente ouve, as pessoas trazem as queixas, todos os relatos, e a gente não entra na frequência da vibração. Isso prova que a gente está no alinhamento, desenvolvendo o trabalho que a gente veio fazer aqui. Mas que é desafiador, né, Andressa? É muito desafiador, Ana, até porque como nós somos canal, então a gente sente muito. Por exemplo, eu sinto coisas, eu acho que assim é muito mais que a gente sente. Isso. Então a gente você fica ali o tempo inteiro, se A gente fica, aquela expressão, frase que eu sempre falo assim, orar e vigiar para nós é 24 horas, não é a tem. rotina, faz parte de tudo, do dia, É orar e vigiar o tempo todo, porque a gente fica o tempo todo conectada, a gente tem essa percepção de tudo que está acontecendo. É claro que dentro do desenvolvimento que a gente tem hoje, a gente tem outros olhos para olhar para tudo. Então a gente vê o que está por trás de tudo. Isso eu digo sempre que é uma das chaves também do despertar, né? Que é a capacidade de ver além dos véus, de tudo que se mostra, e saber lidar com aquilo no dia a dia. Isso. E a importância da mentalidade, da mediunidade alinhada, né, Ana? Porque muitas vezes chega bem antes para a gente. Isso, bem antes, é verdade. A gente tem essas experiências bem antes de se configurar aqui na matéria. Enfim, pessoal, eu vou deixar a live gravada, tá? Vou marcar a Andresa ali, depois ela pode compartilhar lá no feed dela, né? Para o pessoal e os seguidores dela acessarem também. Amanhã nós temos live de novo. Boa noite para vocês. Gratidão por estarem com nós. É muito bom sempre estar aqui, né, Andresa? É muito bom essa nossa conversa aí. Sim, a gente parece que sente sede de conversar. A gente sente, né? E isso é uma coisa que eu quero trazer mais para as pessoas, né? Porque é gostoso fazer isso, né? São momentos que a gente tem aqui e chega alguma pessoa e aquilo que a gente trouxe vai ajudar alguém sempre. E é o nosso objetivo, é esse mesmo, né? É essa conexão que a gente faz com as pessoas aqui na rede social. E eu posso te agradecer por estar aqui comigo, né? Por ser parceira para fazer isso, para trazer as suas experiências, os teus relatos, o teu conhecimento, o teu entendimento de tudo que aconteceu aí na tua jornada. Olha, Eliane, boa noite, gratidão para ti também. Amanhã é a tua vez, né? Se prepare. A Eli é uma parceira aí, né? Pare que amanhã é contigo, né? E que nem eu falei, né? Tudo isso que a gente experiencia aqui ajuda uma pessoa. A pessoa aí, ela vai nos ouvindo e ela vai se soltando também. Ela vai entendendo que ela também pode se melhorar, que ela pode passar pelo processo, que ela pode buscar ajuda, que existe essa ajuda, que existe hoje muitas maneiras
de, de se libertar, né? E de entrar para o processo de alinhamento. Beijo grande para ti, tá? Beijo grande para vocês também. Se libertar é necessário, É porque necessário para temos, né? nós temos aí um poder ali escondido, né? Então, Ah, gente, tem mesmo. E que poder é esse, hein? É o poder das mulheres, eu sempre falo, né? A gente tem uma força e uma energia que transforma coisas. Gratidão, Andresa, um beijo grande para ti, tá? Beijo grande. gratidão, Ana, gratidão. Boa noite, pessoal. Vou deixar lá gravada, tá?